Olá, eu poderia estar a falar de máscara, mas através de videoconferência não há transmissão do santo coronavírus, que tanto tem alarmado e problematizado as nossas vidas. Este ano de 2020 tem sido um ano terrível. Tem sido tudo aquilo que jamais havíamos pensado em passar como humanidade, e seria bom que estivéssemos todos, cidadãos e governantes, em todo o mundo, em todos os países, atentos aos sinais que esse vírus nos trouxe e que as suas contingências de propagação e de confinamento, quarentenas, nos obrigou e também nos fez refletir. E era bom que soubéssemos aprender e pôr em prática as reflexões e muitas das alterações ao nosso cotidiano e ao nosso modo de vida, essencialmente ao modo de vida desta sociedade, essencialmente aos modelos de sociedade que hoje temos e que vivemos, diria eu até que é uma oportunidade de mudança, porque este é o século da mudança. O mundo da Guerra Fria acabou. Não há mais necessidade de NATOs, de OTANs, de organizações de tratados do Atlântico Norte para defender o Ocidente das forças comunistas orientais, seja da Rússia ou da China, ou seja lá de quem for. Há necessidade de maior coesão entre os países e de maior liberdade de circulação. Os países do Norte precisam das populações migrantes dos países do Sul. Nós, países do Norte, não procriamos o suficiente. Portugal é um exemplo disso. Portugal é um país de velhos. Eu estive 9 anos no Brasil e em 2016, quando cheguei a Portugal, eu fiquei, sim, horrorizado é o termo. Porque eu dizia, isto não é um país, isto é um asilo de velhos. Porque eu estava acostumado a viver numa sociedade onde se via jovens por todo o lado. E quando eu cheguei a Portugal, eu só via velhos por todo o lado. Não tenho nada contra os velhos, eu próprio sou velho, vem a minha barba branca, o meu cabelo desgrenhado, mas também esbranquiçado, não é branco porque na minha família está aqui um bocadinho mais de branco, mas na minha família não é muito o hábito de ficarmos todos brancos, é genético. Lembro bem do meu avô, o pai do meu pai, que tinha assim o cabelo meio preto, meio branco, não tinha nenhuma cabeleira branca, tinha apenas um cabelo preto e era bem velhinho. O meu avô, o meu tio Carloto, como lhe chamavam lá na terra. Uh, mas deixamos as memórias familiares. É
tempo de mudarmos as nossas atitudes, os nossos modos, as nossas futilidades. A nossa sociedade de consumo, que leva a um excesso de desperdícios e leva a oceanos cheios, não de plâncton, como deveriam ser, mas de plásticos que matam as espécies animais marítimas, sejam elas de que ordem for, e o mais importante de tudo é aprendermos a viver sem preconceitos e sem intolerâncias. É um tempo, é um século, são anos, décadas que temos para alterarmos os nossos comportamentos e as nossas maneiras de pensar caducas, obsoletas. Temos que construir, formar uma nova humanidade, uma humanidade mais ligada ao planeta, mais ligada à natureza, como se ousa dizer agora. Temos que ser uma humanidade mais consciente, mais presente em si próprio e em si própria e nos seus atos. Uma humanidade mais lúcida, mais esclarecida e mais aberta. Uma humanidade que saiba rejeitar puritanismos, moralismos dogmáticos, em que as religiões deixem de pretender controlar as pessoas na sua individualidade, mas sim tenham o seu papel de apoio, de esclarecimento, mas um esclarecimento aberto, isento de dogmas e, acima de tudo, que as religiões não dominem o poder, não sejam participantes na governação dos povos. E digo povos e digo países porque isso é uma coisa do passado. Nós somos povos com várias culturas e essas culturas temos que preservar, não as tradições, que muitas delas são bárbaras, são cruéis, são desumanas. Não as tradições, mas a cultura. Cultura é uma coisa, tradição é outra. Vão ver ao dicionário, que eu não vou estar aqui a explicar para ninguém. Se têm acesso à internet, na internet têm resposta a tudo. Tem uma Wikipédia, tem dicionários online, tem tudo para saber. Procurem se informar, mas informar com a verdade, com aqueles sítios, aqueles sites que dão garantias de serem idóneos, de serem verdadeiros, de não transmitirem falsas ideias tendenciosas, pretensiosas ou mesmo até dogmáticas. Já vimos que a Terra é redonda, não é plana. É inadmissível que em pleno século XXI, quando navegamos para o espaço,
quando temos todas essas capacidades tecnológicas, ainda haja imbecis, que só posso chamar de imbecis, que acreditem, que afirmem, que propaguem que a Terra é plana. Mas, enfim, deixa para lá. As minorias. As minorias têm que ter tanto os direitos como as maiorias. A democracia revelou-se um fracasso. Temos que criar novos modos de governação, e não só de governação, mas de gestão do cotidiano dos povos, de gestão das economias, de gestão do bem-estar das pessoas. Temos que ser todos botões do botão do país, em que onde conta não é os níveis de produção do país, mas sim os níveis de felicidade dos cidadãos. É isso que deve presidir aos governantes que escolhermos, que elegermos, sejam eles presidentes, ministros, reis, sejam o que for. Os governantes devem ser os defensores dos indivíduos, de cada um dos cidadãos, sejam eles homossexuais, gays, travestis, transexuais, bissexuais, sejam eles pretos, orientais, mais morenos ou menos morenos, sejam eles vindos da Antártida, do Ártico, do deserto do Saara, venham eles de onde vierem. O planeta é de todos. O planeta não é de nações. As fronteiras são uma coisa feudal, uma coisa obsoleta, uma coisa completamente incompreensível nos tempos que correm. A ONU, a Organização das Nações Unidas, tem que se reformar profundamente. Tem que deixar de ser um organismo liderado pelo veto, liderado e controlado pelo veto das ditas grandes potências, que eram grandes potências no século passado, no fim da Guerra Mundial, quando a ONU foi criada, no fim da Segunda Guerra Mundial. Esse Conselho de Segurança é um estorvo ao desempenho da Organização das Nações Unidas. Esse Conselho de Segurança só serve para empatar a construção da paz e a construção de um mundo melhor para todos. Esse Conselho de Segurança tem que ser abolido de uma vez por todas. A voz de todos é que é importante, não é a voz de alguns mais poderosos que os outros. Temos de deixar de ser o mundo
de corrida às armas, de corrida ao poder, à liderança, à prepotência, ao domínio geral. A globalização é uma abertura a todos os povos. Quando Portugal começou a fazer a globalização em 1500, e no século XV e no século XVI, quando Portugal partiu mares fora para dar novos mundos ao mundo, como disse o nosso grande Luís de Camões, fê-lo não para controlar o resto do mundo, mas para que o mundo se interligasse, para mostrar ao mundo como é que se podia chegar daqui, ali ou de além, acolá, através da navegação nos mares, através das rotas criadas por nós, portugueses. Portanto, temos que saber aproveitar o melhor da história e não replicar o pior da história. Temos que ser cultos. Se somos humanos e nos gabamos de ser inteligentes e nos gabamos de ter acesso à cultura e ao conhecimento, ao desenvolvimento tecnológico e científico, então também nos gabemos de ser cultos, de ser filosóficos, de ser pensadores, de agir por pensamento, por consciência e não por hábito e por cópia de modelos e padrões. Sejamos, na verdade, humanos e não cordeiros de rebanho, uns atrás dos outros. Este é só um primeiro pequeno achego. Depois voltarei a falar. Felicidades, passem bem.